Está começando agora mais um episódio do Conexão Sinfa, o podcast que traz informação, história e discussões fundamentais para a defesa agropecuária do nosso estado. Hoje temos um episódio muito especial. Vamos falar sobre os 20 anos da evolução e conquistas de carreira do servidor agropecuário, com foco na visão da defesa animal. E para essa conversa eu tenho a honra de receber, sou fã dela particularmente, uma profissional que viveu todos esses 20 anos e até mais um pouco, doutora Margarida Prazeres. Oi, obrigada, quero agradecer ao Sinfa a oportunidade de estar aqui e de dizer para ti, Antonieta, que eu fiquei muito feliz de poder contar essa história junto contigo, né? Porque é muito bacana a gente estar aqui falando de nós, falando da nossa carreira, né? E às vezes a gente acaba se esquecendo no decorrer das atividades, né? Do que a gente vai fazendo, vai se tornando tudo tão rotineiro, tão corriqueiro. E muitas das vezes a gente acaba se esquecendo da importância que nós temos. Então, fazer esse resgate, e o Sinfa agora no Sedagro foi muito feliz com a escolha desses temas, para que a gente realmente, eu acho que se reapaixone pelo que a gente faz, né, pela atividade, e reconheça principalmente a nossa importância nesse contexto. Verdade, o Exagro foi bastante importante nesse período da semana passada. No episódio de hoje vamos revistar a história da carreira do servidor, suas conquistas, desafios e transformações, e refletir um pouquinho mais sobre o nosso futuro junto à defesa agropecuária. Como você percebe a evolução da carreira do servidor da defesa agropecuária em relação à defesa animal ao longo dos anos? Olha, não há como dissociar uma coisa da outra, sabe? É um processo de simbiose mesmo. A gente observa que, falando especificamente do programa de febre aftosa, e isso a gente sabe que está na literatura mesmo, o programa de febre aftosa é um programa estruturante. Uhum. Então, não foi só no Maranhão que a defesa agropecuária surgiu por conta da demanda da febre aftosa, né, do combate à febre aftosa. O Brasil iniciou com a defesa agropecuária a partir do programa de febre aftosa. Então, ele é um programa estruturante. E aí a gente observa que, em virtude da necessidade de irmos evoluindo dentro do programa, termos essa carreira, termos os profissionais da defesa, os fiscais, né, a carreira de fiscal é imprescindível, foi imprescindível. E estudando para fazer a apresentação no Exagro, eu consegui perceber de uma forma assim ímpar o quanto que a instituição da nossa carreira, o nosso primeiro concurso, né, foi determinante para que cada vez mais, de uma forma muito sutil, como tudo na natureza, em que as mudanças elas não são bruscas, né? Porque quando na natureza você tem uma mudança repentina, vira mutação, não dá muito certo. É verdade. Então, quando as coisas são gradativas e são alicerçadas, tudo transcorre de uma forma tão natural que a gente só percebe a evolução quando a gente olha para trás. E foi bem isso, naquela nossa fala, e a carreira foi determinante para isso. Quais foram as principais conquistas que você destaca na carreira do servidor da defesa agropecuária em relação à defesa animal? Gente, é até difícil elencar. São muitas, é difícil, né? Elencar. Porque eu vejo assim, nós tínhamos um cenário em que tudo começou por conta de uma desarticulação
de todo o serviço da agricultura dentro do estado do Maranhão, né? Então, o serviço de agricultura ele foi extinto lá em 1998, 99, e depois teve o maldito e bendito foco de febre aftosa e Eugênio Barros, isso em 2001. E o que culminou também com a contratação do De Angelis. E aí nós começamos numa fase de diagnóstico, que é a fase inicial de qualquer programa de erradicação de enfermidade, de controle e erradicação de enfermidade. Então começa no diagnóstico, na caracterização desse cenário. Posteriormente, nós fomos avançando, fomos alcançando níveis, né, desconhecidos, foi aí não classificado, desconhecido. Depois nós passamos para alto risco, aí vem a nossa carreira para poder avançar para médio risco, que foi assim uma comemoração. E não é só o fiscal, mas tem a estrutura da agência que também foi se desenvolvendo, mas o recurso humano é que faz com que toda a estrutura física funcione. Não adianta ter o melhor computador, o melhor prédio, o melhor carro, porque quem gerencia tudo isso é o ser humano. Então somos nós quem fazemos essa mola, essa engrenagem girar, né? Então fomos alcançando galgando cada vez mais sucessos dentro do programa de febre aftosa, mas esse leque de ação foi ganhando mais e mais e mais peso. Então a gente começa a ver o CISB, já mais recentemente, mas mostrar que o nosso serviço tem igualdade com o serviço federal, esse é um marco importante para a gente. A zona livre com vacinação é tão importante quanto a zona livre sem vacinação. Eu digo que ali foi a nossa carta de alforria, nosso rebanho inteiro era preso. Nós estávamos literalmente numa zona contaminada, teoricamente. E ter essa chancela da Organização Mundial de Saúde Animal e poder extrapolar fronteiras com o nosso rebanho fez com que a nossa pecuária se desenvolvesse. Nós saímos lá de 2014 de 7,4 milhões de cabeças para hoje 11,1 milhão de cabeças. O que o nosso rebanho bovídeo cresceu foi gigantesco. É mais, nesse período de uma década, 11 anos, nós temos aí 4 milhões de cabeças. Essas 4 milhões de cabeças é mais do que rebanhos inteiros de estados, de unidades federativas do Brasil. Então a gente tem muito que se orgulhar. Nossa carreira, nós temos sim a importância, nós somos tão completos que a gente tem importância dentro da saúde única, porque a gente trabalha com toda a questão das zoonoses. Nós temos a questão da produção de alimentos, que aí também entra fornecimento dos alimentos em condições, né? A gente entra na segurança alimentar da população. Entramos aí também na economia. E essas duas primeiras são muito mais saltadas aos nossos olhos. A gente, dentro da nossa vivência, a gente percebe muito claramente a nossa importância dentro da sanidade animal, né? Coibindo, protegendo o rebanho, protegendo a saúde humana, oferecendo um produto de qualidade para o consumidor, mas nem sempre a gente enxerga a nossa importância econômica. O quanto que nós desenvolvemos a economia do nosso estado.
o tanto de estabelecimento, sabe, Antonieta? Depois da declaração de zona livre de febre aftosa com vacinação em 2014, o nosso CIA desenvolveu muito, principalmente no abate, porque até então nós tínhamos já CIAs, mas dentro da cadeia do leite, nada da cadeia da carne. Verdade. E aí a gente tem um crescimento assim exponencial, que de 0 estabelecimentos lá em 2014, hoje nós temos 12 estabelecimentos de abate de suínos, um fortalecimento de uma cadeia produtiva que até então era inexpressiva. Nós temos abate de bovinos, não só com CIA, mas com CISB. Então, a nossa importância econômica, o que geramos de divisa para o Estado, nem sempre fica muito saltado aos nossos olhos. E aí é interessante, realmente, a gente olhar para trás, aprender com os nossos erros, mas também reconhecer o tanto de acerto que tivemos e que nos fizeram ter a maturidade que temos hoje e que nos capacita a voos muito mais altos futuros. Quais os principais desafios que os servidores da Defesa Agropecuária enfrentam atualmente? Pergunta complicada essa, né? Pegadinha, vocês gostam da pegadinha. São muitos desafios, né? São muitos desafios. Eu acho que nós temos desafios próprios do nosso exercício. Eu vou começar por esses porque talvez sejam os menos polêmicos. É melhor, né? Então tá. Eu acho que a primeira coisa é a gente manter a nossa excelência. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Sim. Porque o que acontece? Nós ajudamos a desenvolver um setor produtivo e a gente não pode ficar para trás. Porque eu entendo hoje, depois desses 20 anos, né? E eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa da minha vida profissional se confundir com a Defesa Agropecuária do Estado. Eu acho que isso é uma honra para nós, né? Enquanto servidores públicos. E aí a gente observa que nós desenvolvemos uma pecuária, que nós temos um setor privado que tem acesso à informação, que é tecnológico, que está capacitado e que nós não podemos ficar para trás. A gente tem que estar ali em pé de igualdade porque nós somos simbióticos. Um setor produtivo forte necessita de uma defesa forte, porque eu entendo que quem é que faz defesa? Nós. Eu acho que é o produtor. Porque quem é que vacina? Quem é que vacina? É a gente? É o produtor. Quem é que fecha a porteira e evita o trânsito irregular? A gente que fecha. Ele quem fecha, a porteira é dele. Mas para evitar o trânsito irregular, a gente que fecha. A gente fiscaliza. Entendeste? Nós somos certificadores. Eles fazem, eles executam. Mas nós somos os certificadores. Nós estamos com esse olhar global. Eu acho que é isso que a gente precisa também se perceber. O produtor é extremamente importante. E é ele quem faz defesa, sim. É ele quem vacina, é ele quem implementa as medidas de biossegurança, porque se ele não tiver sensibilizado para fazer, ele vai fazer errado. E a gente pode fiscalizar, e vamos fiscalizar como fiscalizamos, mas se ele entender o porquê de fazer, ele vai sempre ter um pensamento a mais para não infringir. É o produtor e o veterinário privado também. Quem é que faz os exames de brucelose? Quem é que vacina contra a brucelose? Quem é que faz os exames de morno? Não somos nós.
Mas quem é que fiscaliza o andamento de tudo isso? Somos nós. Então, eu digo que nós somos uma ISO 9000. E nós somos uma ISO 9000 para o mercado externo. Porque se não tivermos gente capacitada, estrutura, se não tivermos toda não só uma estrutura física, mas um arcabouço legal que realmente salvaguarde tudo isso, garanta os deveres e direitos tanto do setor privado quanto nosso, nós não vamos estar em pé de igualdade para competir pelos mercados. E quando eu digo competir pelos mercados, eu não falo só de exportação, sabe, Antonieta? Está chegando aí a rastreabilidade, o Programa Nacional de Rastreabilidade. E o Programa Nacional de Rastreabilidade, pelo desenho que ele tem se conformado no próprio plano, vai atingir toda a cadeia, do agropecuarista até o agricultor familiar. Toda. E quem não se enquadrar, fica complicado de comercializarmos aqui dentro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. O Rio Grande do Sul. Hoje já somos todos livres sem vacinação, correto? Correto. Mas o Rio Grande do Sul não quer receber o nosso gado. É por conta da aftosa? Não. É por conta da rastreabilidade. Porque lá eles têm comércio já com externos. Então, o Chile, União Europeia, eles querem ter todo o domínio da cadeia, que o Estado tenha todo o domínio da cadeia produtiva. Sim. Tem essa rastreabilidade. E eles não aceitam que tenha nenhum animal que foi vacinado por tanto tempo. Então, os nossos animais entrando lá, eles não têm como dizer, opa, esse animal aqui foi vacinado, esse aqui não foi. Entendeu? Mas no nosso caso é mais recente, né? Isso. Então, a gente começa a ver que cada vez mais, se nós queremos realmente ampliar o nosso comércio, ganhar novas praças, empreender novos mercados, a gente tem que capacitar, porque diz o ditado, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Eita! Como a conscientização sobre o bem-estar animal influenciou a carreira do servidor? Essa questão do bem-estar animal, acho que a gente ainda está engatinhando. A gente ainda a gente ainda tem que trabalhar muito dentro desse cenário aí. Porque eu entendo sim que o animal, o bovino, né, os animais de produção como um todo, os animais de produção, eles são bem semoventes. Mas não são porque são declarados no imposto de renda que eles não tenham sensações e não devam ser tratados com respeito. E a gente observa de uma forma rotineira. Às vezes, quando sentados na porta da nossa casa, a gente vê maltratos a animais. A gente observa até mesmo no trânsito, né? Nas nossas blitz, nas nossas fiscalizações, animais ali que estão a um período muito grande de jejum hídrico, né? Sem beber, sem comer. Uhum. Então, uma superlotação. E essa superlotação a gente observa principalmente em animais de menor porte, né? Aves, que sofrem por conta da questão térmica, né? E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender sobre isso, de trabalhar. E até o Ministério precisa também regulamentar melhor, porque a gente vê que programas sanitários que têm uma importância econômica ganham rapidamente
destaque e se desenvolvem e andam nas suas ações. E o programa de bem-estar ainda está lá preterido. Tá. E tem que ser trabalhado não só conosco, servidores, mas também o proprietário. Isso. E aí muitas entra... vezes eles visam... Isso, e aí entra também outra coisa, né? Que é a educação sanitária. Isso. Que ao lado da nossa fiscalização, nós temos a sensibilização. Uhum. Antes de tudo, na verdade, se nós tivéssemos essa consciência de que somos, antes de tudo, sanitaristas e educadores, pouco a gente teria que fazer o papel de fiscal. Ou então a gente faria muito menos esforço atrás do que é errado. Eita! E quais são as nossas principais habilidades e competências? Nós, servidores da defesa. Nossas principais habilidades e competências. Bom, a nossa carreira, eu vejo que, de uma forma geral, eu acho que a nossa maior habilidade é a gente gostar daquilo que a gente faz. Porque eu vejo alguns colegas, a gente diz assim, muitas das vezes da boca para fora, eu não aguento mais, eu não sei o que, vou me aposentar. Mas a defesa é apaixonante, porque ela é desafiadora, ela te tira da zona de conforto, ela te faz ir aonde tu pensaste que tu nunca pudeste ir. Ela te faz isso, ela te dá um propósito, sabe? Te motiva. Né? Nós temos um corpo técnico muito capacitado. Verdade. Somos muito capacitado. E a nossa diversidade de capacitações de capacidades, né? Cada um com seu jeito, nos faz ter uma possibilidade de ação muito mais global, muito mais robusta. Eu vejo o quanto que a nossa carreira, as pessoas, os fiscais, no todo, e quando eu digo fiscais, eu não estou falando de médico nível superior, não, eu estou falando da carreira AFA. Sim. Tá? Todos. Nós observamos isso. Além disso, nós temos uma das nossas grandes habilidades, nós executamos as coisas, nós nos reinventamos. Acho que a gente sabe se reinventar. A gente já passou por várias situações de dificuldades dentro da agência. A agência até pouco tempo estava com uma estrutura carente. E isso, por mais que nos deixasse um pouco mais desmotivados, mas nos reinventamos, lutamos. Nós somos inquietos. É verdade. A gente não para, sabe? Mas eu penso que todos precisamos ser mais unidos. Eu acho que nós carecemos dessa união. E essa união, ela não deve ser por um ou outro, é pela classe. Quando o navio naufraga, tudo afunda junto com ele. Então é uma questão nossa. Eu acho que nós da carreira já, como diz, eu gosto muito de ditado, sabe, Antonieta? Já pegamos já muito. Percebi isso. Adoro ditado. Sou ruim. Eu amo ditado, porque eu acho que ditado fixa muito as coisas pra gente, né? Então a gente já pegou muito na rodilha e já carregou o pote. E eu acho que a gente precisa disso de novo. Estão vindo novos colegas aí, novos concursos, e a gente precisa de gente nova, de sangue novo, de novas ideias, de gente oxigenada. Uma sacudida, pra né? dar uma sacudida.
Os mais antigos, eu tô achando que eles estão muito desunidos mesmo. A gente Mas precisa. assim, eu tô com 18, né? Você tá com 20. Aí essa turma nova, ela tá vindo, ela tá agitando. Tem que ser. Tem que sacudir. E a gente tem que estar Eu realmente... gosto do movimento, mas eu preciso que alguém dê um empurrão também. Porque se eu vejo todo mundo parado, eu também fico parada. Como a tecnologia tem sido utilizada para melhorar nosso trabalho na defesa agropecuária? Esse também é um tópico importante e que a gente precisa entender a importância da tecnologia. Via de regra, bom, eu particularmente sou uma veterinária de que eu adoro, eu sou veterinária. Eu sou veterinária, exerço a medicina veterinária, mas eu amo um mapa, né? Amo número, amo planilha. Eu digo, sabe que eu não pego mais planilha antes de dormir, porque senão eu não durmo. Meu Deus. Eu não durmo. E cada doido tem sua doidice, né? Mas assim, a tecnologia é algo que a gente tem que usar a nosso favor. Eu vejo que nós estamos entrando ao longo dessas 2 décadas. Passamos de uma fase de diagnóstico, avançamos para o controle de doenças, estruturamos o serviço para erradicação de enfermidades, prevenção, chegamos na vigilância. Eu digo que a vigilância é uma fase de programa sanitário em que ela é da inteligência. Porque tu estás procurando, uma agulha num palheiro. Se não tem o micro-organismo, no caso, o vírus da febre aftosa, então você tem que ir onde eu tenho mais chance de. E aí eu preciso caracterizar. E como que eu caracterizo isso? Eu preciso caracterizar, e aí eu chamo a importância de cada um de nós, primeiro, conhecendo meu espaço. Como é que eu tenho que conhecer? A tecnologia está lá em cima, mas ela prescinde de algo que está bem aqui, que são dados. A maior ferramenta tecnológica vai rodar um modelo errado se minha base de dados não for correta, não for uma base sólida. Coordenadas geográficas. Nós precisamos disso. Sabe, quando a gente vai fazer um mapa de calor para identificar onde é que está essa pecuária, onde é que se concentra, onde é que eu vou direcionar as minhas ações para caprinocultura. Eu não vou tentar abarcar o mundo inteiro. Eu direciono. Onde é que está a minha piscicultura? Onde é que a gente ainda precisa melhorar essa base de dados, não só com coordenadas geográficas, mas com dados sólidos que às vezes, nesse dia a dia, né, Antonieta? A gente preenchendo um cadastro ali com 300 produtores ali, vambora olhando para o relógio e a gente na correria. Mas por que eu vou preencher se é uma pecuária de corte, leite ou mista? Não, eu vou passar isso aqui que eu tenho que preencher outra coisa. Isso é importantíssimo. Para eu conseguir identificar, por exemplo, um circuito pecuário e poder entender uma dinâmica de trânsito, eu necessito de um dado desse. A área da propriedade. A gente começa a entender que como é que eu vou conseguir calcular uma unidade animal e ver a produção da nossa pecuária sem uma área, sem eu saber quantas unidades animais por quilômetro quadrado, por área de pastagem. E isso aí somos nós que estamos na USAV, que estamos nos EA6, que fazemos o cadastro e que muitas das vezes não compreendemos alguns dados desses. Então, sim, a tecnologia é extremamente importante e temos que estar ali com ela sendo nossa grande aliada. Mas
nenhum instrumento tecnológico funciona bem sem uma base de dados robusta. Se a gente não tiver lá, na propriedade, caracterizando, lançando. Isso. Que aí vai chegar até você no final, nas planilhas. Naqueles mapas maravilhosos que eu me perco, meu Deus do céu, tem um quadradinho vermelho, amarelo, aí eu vou procurar. Quais as perspectivas futuras para a nossa carreira? E as perspectivas, eu vejo sempre com bons olhos. Otimista? Sabe? Eu acho que sim. Eu sou um pouquinho. Eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que visar o nosso objetivo, a nossa linha de chegada, tem que ser uma linha de chegada boa. Sim. Mas isso não nos inviabiliza de ter um olhar que identifica as coisas que precisam ser melhoradas, né? Mas eu vejo assim, acho que o nosso desafio imediato agora é a persumina clássica, né? Meu Deus. O avanço sanitário em relação ao programa de sanidade dos suídeos. Esse programa, ele vem ganhando aí uma força e a gente observa, o Maranhão teve o mérito de avançar, porque senão a gente ia ficar preso. Nós fomos com os estados do norte, né? Estamos nessa sorologia, já temos aí o sorteio, né? O sorteio não, desculpa. Temos a quantidade de propriedades que vão ser sorteadas, o cálculo amostral. E aí a gente observa a importância desse programa que vem avançando. Outra coisa que eu acho extremamente importante é da gente ver os programas que ainda não avançaram, mas que são importantes para nós. E pensar em alternativas. E aí, quando eu digo programas que estão com um pouco mais de dificuldade nesse andamento, eu nem falo por questões de quem está hoje à frente do programa, mas até de uma organização nacional. Tem programas que nacionalmente, isso até no nível de determinação de diretrizes do programa, do Ministério para os estados, então isso complica, mas o que nós podemos fazer dentro dessa realidade? Então, se o estado tem autonomia, não pode infringir o federal, mas se pode disciplinar e fazer com que aquele sapato se ajuste ao nosso pé, o que a gente precisa fazer? E aí entra também a nossa carreira. Dentro daquilo que passamos, né, de necessidade, de inquietação dentro das nossas ações, a questão econômica mesmo. Sim. Nós precisamos caracterizar, sabe, Antonieta? Eu acho que a gente precisa saber se vender. A gente precisa mostrar a nossa importância mesmo. Qual é a nossa importância econômica? A gente não tem isso em números. A gente não sabe quantificar isso ainda. Às vezes a gente não sabe como repassar essa nossa importância para o produtor, para os políticos lá fora, já que a gente está falando em carreira, né? E como é que a gente vai mostrar a nossa importância e cobrar mais direitos que nos são lícitos? Sim. E não só lícitos, são devidos, né? Então, mostrar essa nossa importância, caracterizar, ter esses números, quantificar essa nossa importância é extremamente para a gente ter argumentos para brigar por nós mesmos. Eu acho que esse também é um grande desafio nosso. E para finalizar, uma última perguntinha, não mais importante que as outras. Qual é a importância da formação e capacitação contínua para os servidores da Defesa Agropecuária? Imprescindível, gente. Imprescindível. Eu vejo
que eu vou retornar ao que eu falei lá no começo. Sim. Nós estamos diante de uma pecuária forte, de uma produção robusta, e a gente tem que estar em pé de igualdade, em saber tanto quanto, ou mais, para que sejamos respeitados. Então, acho que a qualificação é extremamente importante. E precisamos nos adaptar às mais variadas ferramentas. Online, a gente tem tanto instrumento online oferecido pela agência, sim, mas fora da agência. De N outros cursos, que não necessariamente dentro da defesa agropecuária, mas que nos alicerçam na nossa ação. E um vai complementando. Um vai complementando o outro. Mas a capacitação continuada é extremamente importante. E a capacitação presencial também é muito bom, porque, gente, é bom demais a gente rever os colegas. Esse network não tem preço. Não. Eu particularmente, eu não gosto quando tem treinamento online. Eu gosto, como teve agora sexta, sábado, a gente ali revendo, conversando. Foi... o network é muito bom. É muito bom. Margarida, com essa conversa tão rica, fica claro que a defesa animal só se mantém forte porque existem servidores comprometidos. E eu conheço muitos. Nós somos um grupo forte, certo? Existem muitos desafios ainda a serem enfrentados. A gente tem que realmente se reinventar, se qualificar, mas a gente também tem que se juntar, se unir. A gente tem que se unir e lutar, tá? E proteger a agricultura maranhense, sim, a pecuária maranhense, a segurança alimentar, saúde pública. Ao longo dessas 2 décadas tivemos lutas, conquistas e grandes transformações, e com certeza ainda temos muito a avançar. Mas uma coisa é certa: o papel do servidor da defesa agropecuária é essencial e insubstituível. A união e engajamento dos servidores são fundamentais para superar os obstáculos e alcançar os objetivos. Margarida, quero agradecer imensamente em nome do Sinfa a sua presença aqui, uma lembrancinha, a xícara também é para você. Que maravilha! De todo o coração. Obrigada mesmo. Eu é que tenho muito a agradecer ao Sinfa pela honra de me permitir contar essa história, né? É muito bom reler todos esses capítulos desse livro magnífico que foi escrito dentro da defesa agropecuária. E ao folhear cada um desses episódios, levantar documentos, colher datas, a gente vai ressignificando todas as lutas, nós vamos realmente observando a nossa importância, qualificando as nossas ações. Foi muito prazeroso fazer esse levantamento. E quem sabe não sai algo mais além disso, já que o trabalho já começou, vamos fazer com que ele fique mais robusto com a cooperação de todo mundo, né? Amém. Então, pessoal, estamos encerrando agora a temporada 2025 do podcast. 2026 tem mais, hein? Preste atenção aqui, no Conexão Sinfa. Tamo junto.